A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, esse terceiro trimestre do ano 2023, onde nós estamos estudando a revista que tem por tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa é a revista que estamos estudando nesse trimestre. Hoje já estaremos estudando a lição de número 6, lição que vai ser estudada presencialmente nas escolas dominicais, no dia 6 de agosto de 2023, e tem o título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. O textuário está em Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. A verdade prática diz o seguinte: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Né? Nós vamos estar tratando a respeito aqui desses papéis, né? Da virilidade, da responsabilidade, da liderança, né? Que são expressas nos papéis do homem. Nós vamos falar aqui a respeito deles, né? Proteção, prover, né? Como o homem como provedor, e também o homem como líder, né? Nós vamos falar a respeito aqui dos papéis do homem e veremos as qualidades que são mostradas aí através do desempenho dessas funções, desses papéis que Deus estabeleceu para o homem. Nós vamos ver, estudar justamente aqui hoje, do ponto de vista bíblico, né? E aí nós vamos contrastar com os ensinos, com as teorias progressistas e também até mesmo com o machismo, né? E nós veremos aí do ponto de vista bíblico o conceito e também o papel da masculinidade, né? Ou seja, nós vamos ver o que é a masculinidade e quais são também aí as suas funções e as suas características, né? Nós vamos ver a masculinidade levando em consideração a criação divina, Deus como sendo o criador de todas as coisas, levando também em consideração a constituição biológica. Nós estamos falando isso aqui porque as teorias progressistas não levam isso em consideração. Nós estamos falando da masculinidade do ponto de vista bíblico. Então leve em consideração Deus como sendo o criador de todas as coisas, a constituição biológica do homem, né, o corpo, os órgãos genitais, os hormônios que são produzidos, assim como o papel estabelecido por Deus para o homem. Deus estabeleceu papel, funções que o homem deve designar. Deus estabeleceu para o homem e para a mulher papéis, funções diferentes, distintas, para que cada um individualmente desempenhe aí de acordo com o seu sexo. Então, a leitura bíblica em classe, ela está em Ruth, no capítulo 4, dos versículos 7 até o 12, né, que vai tratar aqui a respeito de Boaz. Nós vamos falar a respeito de Boaz aqui hoje como um exemplo, como um símbolo de masculinidade bíblica, né? E nós observamos, na verdade, que há uma busca contínua aí por parte, né, do espírito da Babilônia. Como a gente tem estudado ao longo desse trimestre, nós já vimos que esse espírito da Babilônia é, na verdade, o sistema maligno que está no mundo e que tenta afastar o homem de Deus, ou tirar da mente do homem o conhecimento do Deus verdadeiro. E o objetivo aí dele é desconstruir o modelo bíblico de masculinidade, né? Por um lado, com apologia à homossexualidade, tentando fazer com que o homem ele seja homossexual, fugindo aí do modelo bíblico da masculinidade, e por outro lado, com o machismo, né, truculento, ignorante, insensível, que não tem nada a ver com homem, com a masculinidade bíblica, certo? Então são dois extremos aí que devem ser
evitados, né? Então, o espírito da Babilônia tem tentado desconstruir esse modelo bíblico de masculinidade e isso tem levado a algumas consequências, né? Como a falta de maturidade, a falta de responsabilidade, né? Do homem, de maturidade, a uma crise de liderança e tem levado também a uma falta de virilidade. Nós vamos explicar aqui direitinho o que é virilidade, porque muitas pessoas têm uma noção distorcida aí do que é. Nós vamos explicar aqui corretamente o que é virilidade. E os impactos de tudo isso, da falta dessas coisas aí, tem gerado aí consequências, né? Tanto na família, como na sociedade e até mesmo na igreja, né? Até mesmo na igreja a gente vê aí impactos causados pelas mudanças que há no modelo de masculinidade conforme a palavra de Deus. E nós vamos ver aí também algumas atitudes, né? Como a gente já falou aqui, tem a leitura bíblica em classe, trazendo aqui o texto de Ruth, que fala a respeito de Boaz. Nós vamos ver aqui Boaz sendo destacado pelo autor como um símbolo de masculinidade bíblica. E aqui nós podemos destacar, né, o seu modelo, ele como um modelo de generosidade, né, um padrão de virilidade e também como um exemplo aqui de responsabilidade, né? Boaz tem essas características, a gente vai estar trazendo aqui na lição de hoje, né? Então, a desconstrução, né, como o autor propõe aqui no título, né, da masculinidade bíblica, ou do modelo no modelo bíblico da masculinidade, ele tem nisso justamente a partir do questionamento da autoridade da palavra de Deus, da autoridade da Bíblia, em especial por parte aí da teoria da evolução, ou do evolucionismo, né? E a tentativa nessa teoria é fazer com que o homem ele passe a acreditar, né, ele passe a pensar que não há uma distinção, né, uma separação inicial entre macho e fêmea, entre homem e mulher. Né, e dessa forma acabam ensinando que os papéis do homem e da mulher, eles são resultados, na verdade, de uma construção cultural, de uma construção social, uma imposição machista, né? Não tendo aí relação nenhuma com a palavra de Deus, né? Contudo, a gente vê, né, que a Bíblia ela fala a respeito disso, e o que nós vemos na Bíblia é que Deus ele criou o ser humano e definiu pelo seu sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Como está lá em Gênesis, ainda no capítulo 1, no versículo 27, diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E aqui também Jesus ele confirma isso, essa passagem em Marcos, no capítulo 10 e no versículo 6, e aí eu acho interessante porque muitas pessoas gostam de dizer que Jesus, mas Jesus ele não combateu os homossexuais, Jesus ele não foi contra a homossexualidade. Isso para quem não lê a Bíblia, né? Infelizmente nós sabemos que as pessoas que falam esse tipo de coisa são pessoas que nunca se deram ao luxo de abrir a Bíblia para ler, ou mesmo, pelo menos aqueles que leram, de interpretá-la da forma correta e não de acordo com as suas intenções, com os seus desejos. Marcos capítulo 6, Jesus diz: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Né? Então você vê aqui que Deus criou homem e mulher, dois sexos distintos. Né? E essa diferenciação ela tem por objetivo a complementação através da união conjugal. Né? Então, o homem se junta à mulher e ambos formam uma só carne. Isso significa complementação, unidade. Essa unidade é uma complementação.
Então Deus criou justamente o homem e a mulher para que os dois se complementem, para que o homem não esteja só. E aí também, obviamente, visando, objetivando aí o desempenho, né, dessas funções, desses papéis que foram designados aí por Deus a cada um, de forma individual e diferenciada. Então Deus designou papéis para o homem e Deus designou papéis, funções para a mulher, como Paulo diz lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 11 e 12, Paulo diz assim: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Então você vê que há uma complementação entre o homem e a mulher, e cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. Nós vamos trazer aqui os papéis do homem na aula de hoje. Na próxima lição estaremos falando também da mulher, né? E aí em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 15, que é inclusive o textuário da lição de hoje, nós vemos aí que Deus ele confiou duas tarefas primárias e essenciais ao homem, né? Gênesis 2,15, que diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Para o lavrar e o guardar. Então você vê que Deus colocou o homem para lavrar, para cultivar ali no jardim, isso para prover o sustento, e também para guardá-lo, né? Para guardar ali, para proteger aquele lugar. Então você vê que Deus ele não colocou Adão, e muitas pessoas, às vezes, infelizmente, por falta de conhecimento, falam: o homem ele tem que trabalhar, o homem ele tem que se esforçar no seu trabalho para poder ter o seu sustento. Se Adão não tivesse pecado, o homem não tinha para que trabalhar. Falho aí, engano, né, dessa pessoa. Isso, Deus, quando criou o homem, já o colocou para trabalhar. É bem verdade que o cansaço, a fadiga corporal, tudo isso é consequência do pecado do homem. Mas o trabalho, ele já foi colocado por Deus ali para o homem. Até porque a preguiça, a gente vai ver daqui a pouco também um pouco a respeito disso, é pecado. A preguiça não é algo que deve fazer parte da vida, do cotidiano do ser humano. O ser humano, ele deve, o homem, né, principalmente, ele deve fugir da preguiça, certo? Então Deus colocou o homem ali para trabalhar, para lavrar o jardim, cultivar ali para o seu sustento e também para o guardar, para o proteger. E além disso, Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderar, de liderança. Você vê isso lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, né, onde diz o seguinte, né? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Domine, né? Exerça papel de liderança. Gênesis 3,16 disse, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará, ou liderará. E aí também lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, e no versículo 3, Paulo diz o seguinte: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então veja que da mesma forma como a igreja tem Cristo como o seu líder, como o seu Senhor, para guiá-la, a mulher também tem o homem como o seu líder em seu lar, como seu cabeça no lar. Não, veja, Cristo ele não lidera a igreja para humilhá-la, para escravizá-la, de forma alguma, muito pelo contrário. Ele se entregou pela igreja. De igual modo, o homem também deve, Paulo fala isso aos Efésios, a gente vê também lá em Efésios, o homem deve se entregar pela sua mulher.
O que a gente tem visto, na verdade, infelizmente, são distorções a respeito disso daqui e levadas ao extremo, onde homens têm sentado mesmo em cima da sua mulher, né, falando aqui de uma forma popular, têm escravizado as suas esposas ao invés de se doar por elas. Veja que liderar, nesse caso aí, ter a mulher como ser cabeça da mulher, não é algo que deve ser olhado como algo, eu vou estar ali no controle, eu vou estar no domínio, eu vou ser o bambambam na situação. Não, de forma alguma, muito pelo contrário. E pelo contrário, no momento que nós somos líderes em nossos lares, no momento em que nós temos a liderança de um lar e há uma mulher sob a nossa liderança, nós devemos nos doar para essa mulher, dar a vida por essa mulher, sermos servos dessa mulher. Veja, o homem ele quer que a mulher seja a sua serva, mas na verdade ele é quem tem que servir dentro do lar. Então veja que na verdade o que há é uma interpretação equivocada por parte de muitas pessoas ao ler esses versículos, homens que querem se aproveitar das suas esposas, que não as ama de verdade, porque essa é a verdade. Alguém que faz isso não ama a sua esposa e quer se aproveitar da sua esposa e interpreta de forma equivocada aí esses versículos, que nada tem a ver com esse tipo de interpretação. Então, aquele que é líder, aquele que está na frente, que está realmente para direcionar, para guiar, ele se sacrifica pelos seus liderados. Ele se sacrifica, no caso do marido, pela sua esposa, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. Um marido que se sacrifica pela sua esposa, ele sai no dia a dia para trabalhar, para trazer o pão de cada dia para a sua casa, a sua esposa o admira. A sua esposa ali vai ter admiração por ele e vai amá-lo de verdade. Não aquele marido que aproveita da esposa, aquele marido que senta em cima da esposa, aquele marido que gosta de pisar, de humilhar a esposa, e ainda diz que ela tem que ser submissa. Né? Essa é a palavra, infelizmente, que muitos utilizam de forma errada. Né? Temos que entender o que isso realmente significa. Então, dessa forma, o decreto de Deus era que o homem ele fosse provedor da sua família, que o homem fosse protetor da criação e que o homem fosse líder, tanto dentro da sua casa, como também líder sobre a criação. Esses são os papéis do homem: protetor, provedor e líder. Esses são os papéis que Deus ele decretou para o homem. E para cumprir com esses papéis, o homem ele deve evidenciar algumas características aí que são observadas na execução desses papéis, né? Então, por exemplo, no papel de provedor, a gente vê aí a evidência da responsabilidade do homem, né? E nós vemos um homem ele tem que ser diligente, para quando ele é provedor ele tem que ser diligente, ou seja, ele não pode ser negligente com a sua responsabilidade, ele tem que ter cuidado, porque ele sabe que ele tem que prover ali para dentro do seu lar. O homem tem que apresentar um envolvimento pessoal, saber lidar com as outras pessoas, entender que ele tem que lidar com o coletivo, com o social, para poder trazer o provimento para o seu lar. E também outra característica aí que pode ser observada na execução do seu papel de provedor é a sua atitude como servo, né? Falei já um pouco aqui agora a respeito disso, mostrando que o homem, ele na verdade, como líder em sua casa, ele está ali para servir a sua família, né? Então ele tem que ter essa atitude de servo, sabendo que ele tem que trazer o sustento para dentro do lar, sabendo que ele tem que prover ali. Então, na verdade, um homem que ele é líder em seu lar, que ele tem que prover para dentro do seu lar, ele tem que ter uma atitude de servo e não de alguém que quer ser servido. Ele tem que estar ali para servir. Esse é um papel do homem, né? Infelizmente, muitos não veem dessa forma, acham às vezes que tem que ser servido, mas ele está ali para servir. Ele, além de protetor, né, a gente também vê aí ele como
de provedor, vemos ele como um protetor, o homem como protetor. E aí está relacionado com a virilidade do homem, a virilidade masculina. E aí algumas características que são observadas na execução do papel de protetor é a coragem do homem. O homem ele é corajoso, ele não tem que ter medo, ele está ali para proteger a sua família. Vigilância, o homem tem que estar atento. Isso não somente na questão material, na questão física, mas na questão espiritual. O homem tem que estar atento. E também demonstra aí a característica de força física e espiritual, né? É os dois, tanto no lado físico como no lado espiritual. Assim como ele tem que estar atento para quando um bandido invadir a casa, é ele quem vai tomar a frente ali, é ele que vai agir. Não é a mulher, o homem quem tem que tomar aquela ação. Ele também tem que estar atento no lado espiritual. Se ele vê o inimigo tentando agir na casa dele, ele vai ali tomar a frente. Ele quem vai agir, ele quem vai tomar a frente, vai esperar a mulher tomar a frente. Infelizmente, nós vemos aí a inversão de papéis, né, que vem havendo na sociedade com relação a essas características aí. Mas é função do homem ter essa força física e espiritual dentro do seu lar para protegê-lo, para proteger a sua família. Também, com relação aí ao papel de líder, nós vemos também algumas características, como força, né? O homem tem força, tem sabedoria para lidar com as situações, saber administrar ali como líder. Ele tem que ter amor pelo seu próximo. Ele tem que ter compaixão, entender a situação, se colocar no lugar do outro. E o líder também tem que ter, e a gente vê uma característica masculina que faz parte daquele que é líder, respeito mútuo, né? Tem que ter o respeito pelo seu próximo, entender a situação do seu próximo, respeitá-lo e também ser ali respeitado, né? E aí, diante de tudo isso, vale aqui a gente ressaltar, nós estamos falando do modelo de masculinidade bíblica, né? Mas vale aqui a gente ressaltar que o homem e a mulher, eles, perante Deus, eles são iguais, mas eles têm ali, lhes foram confiadas funções distintas, diferenciadas. Hoje, nessa lição, nós estamos aprendendo a respeito do modelo bíblico de masculinidade. São funções para o homem. Na próxima lição, nós estaremos aprendendo a respeito do modelo bíblico de feminilidade, que são lições ali, características, papel, funções da mulher. Ok? Então, o que a gente tem observado nos dias de hoje, na verdade, é uma intensificação da crise do comportamento masculino, né? Então tem uma crise no comportamento masculino, isso aí é algo patente, todos têm observado isso daí. Para alguns é algo que deve ser normalizado porque é isso realmente que querem, mas para nós que somos cristãos, sabemos que há algo errado que precisa ser corrigido, né? E isso tudo é consequência do abandono do modelo bíblico, né? Do modelo bíblico de masculinidade, onde estão definidos ali bem os papéis do homem e da mulher, né? Como a gente já mostrou aqui os papéis do homem, na próxima nós estaremos mostrando ali também as funções da mulher. Então muitas famílias, infelizmente, têm abandonado esse modelo bíblico, têm negligenciado as escrituras sagradas, deixando de lado a autoridade da palavra de Deus e também, muitas às vezes, mesmo acreditando na palavra de Deus, sabendo o que é o certo e o que é errado, tem negligenciado a educação dos seus filhos, deixando os seus filhos susceptíveis, abertos à ideologia de gênero. Tem pai que não sabe nem o que é isso, infelizmente. E o seu filho fica ali aberto a esse tipo de coisa. E aprende, leva para casa e o pai ainda escuta e quer achar aquilo interessante. Vai e concorda com aquilo. Temos que ter uma base bíblica forte para que a nossa família ela esteja fortalecida, fortificada, com a base fortificada, para poder não cair nas ciladas do inimigo. Infelizmente, muitas famílias, por falta de conhecimento bíblico, não, a Bíblia não fala a respeito de masculinidade, não.
Ah, não, a Bíblia não fala a respeito de feminilidade, não. Então vamos aqui, estamos abertos à ideologia de gênero. E aí cai na cilada do espírito da Babilônia. Cai nas sutilezas do inimigo. E aí essa ideologia de gênero ela acaba, a gente vai estudar um pouco mais na lição 8, a próxima na outra, né? A respeito aí da ideologia de gênero, mas ela acaba por ignorar as características físicas, as características biológicas, alegando que o ser humano ele nasce sexualmente neutro. Não estou falando nem que ela ignora a Bíblia, porque isso daí a gente sabe, obviamente, que ignora a palavra de Deus, mas ignora as características físicas, coisas realmente da natureza. E com isso o intuito é justamente incentivar a normalização da prática homossexual, que é como Paulo diz, contrária à natureza. Quando Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 1, e no versículos 26 e 27, Paulo diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Veja que aqui é interessante que Paulo mostra que é ao contrário à natureza. Paulo diz nem assim, isso aqui é contrário à palavra de Deus, não, isso é contrário à natureza, porque era algo realmente que não encaixava, se é que os irmãos me entendem. Não encaixa homem com homem, mulher com mulher. Naturalmente se observa isso. Não era preciso, isso daí faz parte da revelação geral. Não era nem necessário que eles tivessem acesso à revelação especial. A palavra de Deus para entender que a homossexualidade é pecado. Pela própria natureza, eles saberiam que aquilo ali era errado, que aquilo ali não era certo, que aquilo ali não encaixava. Então a gente vê que eles, mesmo sabendo que é contrário à natureza, tentam normalizar esse tipo de prática. Lutando contra o próprio conhecimento da biologia, da fisiologia humana. E aí tentam legitimar esse tipo de prática. E aí nessa busca pela normalização dessa conduta homossexual, a masculinidade bíblica ela acaba sendo relativizada. E aí o que acaba gerando? Gera uma crise, uma grave crise comportamental na sociedade. A gente vê que os homens de hoje, em sua maioria, não são mais como os homens de antigamente. O comportamento tem mudado. E é uma coisa, eu não falo isso como que tem evoluído, progredido, mudado para melhor de forma alguma. Tem retroagido, tem voltado para trás, tem sido um retrocesso. Os homens têm estado cada vez mais pior. Isso não tem gerado bons resultados. Essa mudança não tem gerado pontos positivos, somente negativos. Com esse comportamento do homem hoje em dia. E a gente vê uma nítida inversão de papéis, a mulher tentando fazer o papel do homem, o homem tentando fazer o papel da mulher, e a gente vê o imbróglio que isso aí gera. É algo realmente... Enfim. E isso quando convém, né? Quando convém. Quando convém, a mulher quer fazer o papel do homem. Mas em situações mais extremas, não, aí é mulher. Aí não pode participar desse tipo de atividade. Enfim, são situações complicadas. Também nós vemos aí homens com comportamentos efeminados, né, em afronta à palavra de Deus, as escrituras sagradas. E ainda tem quem defenda, né? Dentro aí, no meio do que se chamam de igreja, né? Pessoas aí que tentam defender, como por exemplo, a teologia inclusiva, né? E aí tentam defender esse tipo de
de comportamento. Dentro da nossa igreja mesmo, não. Deixa o bichinho, deixa o menino. Um comportamento duvidoso. Devemos tomar cuidado com isso. E aí esse abandono do modelo bíblico, ele tem aí gerado também falta de responsabilidade, uma falta de maturidade nos homens. Veja, eles têm a maturação, têm crescido em sua idade física, em seu tamanho, mas não têm criado maturidade, responsabilidade. Nós vemos também aí uma crise de liderança e vemos também uma distorção da virilidade masculina. Então, com relação à falta de responsabilidade ou de maturidade que está relacionada aí ao papel de provedor, né? A gente já falou isso aqui anteriormente, está relacionado a esse papel de provedor do homem, a responsabilidade. Essa falta de responsabilidade pode ser vista em vários lugares na sociedade, pode ser vista no trabalho. Nós vemos aí homens preguiçosos que não querem trabalhar, que não querem trazer o sustento para sua casa. Não estou falando do caso de homens, por exemplo, que estão desempregados por motivo realmente de não ter emprego. Mas estou falando de homens preguiçosos que não querem realmente sair de casa para trabalhar. Homens que não querem estudar, que não querem se capacitar para conseguir emprego. Porque esses homens aí, por exemplo, que não querem trabalhar, que já são casados, é uma situação bastante complicada. Mas aqueles que nem casados são, eles estão na casa dos pais, fica lá jogando. O cara não cria responsabilidade para ir fazer uma faculdade, para ir fazer um curso técnico, para ir se capacitar de alguma forma, para poder arrumar um emprego e tirar o peso dos pais. Homens preguiçosos, homens que não querem nada com a vida, que não têm responsabilidade nenhuma. Veja o que Salomão fala aqui, Provérbios 21, 25. Salomão diz assim: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Homens que aparece a oportunidade de emprego, mas eles se recusam a ir trabalhar. Não assumem a responsabilidade, não tiveram aí, não têm maturidade. Ou seja, não são homens, não possuem a masculinidade bíblica. E aí nós vemos também essa falta de responsabilidade em casa, na omissão da liderança dentro do lar e também na formação espiritual. A gente vê Paulo dizendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os, ensinai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É função dos pais, e aqui os pais, nesse versículo 4, são os homens. Os homens têm a obrigação de ensinar os seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Claro que aqui, meus irmãos, nós estamos falando no modelo em que na casa há o homem e a mulher. Infelizmente, nós sabemos que na sociedade há as exceções. E as exceções até são muitas. Casos em que há somente a mulher, que o marido deixou. Casos em que há somente o homem. Às vezes a mulher faleceu ou o marido faleceu também. Nós sabemos que há esses casos. E aí, o papel do homem ou da mulher, ele não existe. O homem ele tenta se desdobrar aí para fazer as funções da mulher, ou a mulher para fazer as funções do homem, quando isso acontece. Mas não há como o homem fazer o papel da mulher e a mulher fazer o papel do homem. A verdade é que nessa casa, nesse lar, ali a criança ela vai crescer sem aquele papel, sem aquela figura. Seja no caso da falta da mulher, a figura feminina, seja no caso do homem, a figura masculina. Então, esses dois casos aqui, em que há
a omissão, a falta de responsabilidade na busca pelo trabalho e a falta de responsabilidade no lar, se omitindo na liderança espiritual, na formação espiritual dentro de seu lar, são uma das causas, né, aí dos desajustes familiares e que tem levado a maior parte dos divórcios dessas famílias. Nós vemos também aí a falta de responsabilidade na igreja, né? Homens que não querem aí cumprir com os seus compromissos. Não por falta de tempo, não é porque eles não têm tempo, mas é porque eles não têm maturidade para honrar com a sua palavra. E a gente vê que muitos não querem mais assumir compromissos. E quando assumem os compromissos, não cumprem com as suas palavras. Então é isso que nós vemos, infelizmente. Por isso que muitos falam, mas os homens hoje em dia não têm mais palavra. É essa falta de maturidade, essa falta de responsabilidade. Infelizmente, a masculinidade bíblica, ela vem sendo desconstruída através dessa educação que nós temos em nosso país. Por isso nós, como cristãos, como formadores de opinião, como propagadores do Evangelho do Reino, propagadores da Palavra de Deus, devemos ensinar qual é a verdadeira masculinidade bíblica, com as características corretas para formarmos verdadeiros homens e não meninos, moleques, homossexuais, homens sem caráter, espancadores. Nós não queremos formar isso, queremos formar homens de verdade, homens com caráter, com responsabilidade, homens de palavra, que cumpram com o que falam. É isso que um homem ele deve ter. E aí é visível também aí a crise da liderança, né? Ou seja, homens que são incapazes de cumprir o seu papel de líder. E aqui o autor até traz na lição, né, na lição do professor, né, tem esses subsídios, né? Aí tem o subsídio aqui de auxílio de vida cristã. Então quem tem a lição aí de professor e puder acompanhar, né, fazer uma leitura nesse auxílio de vida cristã, ele fala aqui da liderança masculina. E a liderança masculina tem sofrido justamente muita perda, né? Aí ao longo dos anos, em relação aos anos anteriores, não porque as mulheres têm evoluído, não por isso, mas porque o homem ele tem perdido realmente esse modelo de masculinidade conforme a palavra de Deus. Esse modelo tem sido desconstruído ao longo dos anos e isso tem afetado até mesmo dentro da igreja, na liderança da igreja. Então, nós devemos entender isso. Esse texto aqui é muito bom, os irmãos façam a leitura, quem tiver, né, para poder ter uma melhor compreensão a respeito aí da masculinidade, ou melhor, da influência, da desconstrução da masculinidade na liderança dentro da igreja. Né? E essa crise, ela tem afetado, né, os lares, também a igreja, né? E os principais desafios para um líder nos dias de hoje, né, nos nossos dias, para uma liderança de acordo com os moldes bíblicos, né, de acordo com a Bíblia Sagrada, por exemplo, o relativismo cultural, né, onde aí há um desprezo pelos valores absolutos. As pessoas, o relativismo cultural, o relativismo moral, né, as pessoas não chamam mais o certo de certo, nem o errado de errado, e fazem aí essa troca, né, com essa moral fluida, né? Acham que não há aí uma definição exata, não há uma verdade absoluta, né? Então nós devemos aí como líderes, né, quem é líder deve buscar combater o relativismo cultural, o relativismo moral. Também há aí uma luta a ser travada com o patrulhamento ideológico, né, que acaba desqualificando todos aqueles que pensam contrário, né? Então o líder ele tem que enfrentar esse patrulhamento ideológico. Tem que enfrentar também o cerceamento da liberdade de expressão. Hoje no nosso país nós temos, infelizmente,
esse cerceamento na liberdade de expressão, né? Devemos tomar muito cuidado, né? A gente está falando aqui, gravando esse vídeo para colocar no YouTube, e sabemos que a qualquer momento esse vídeo ele pode ser deletado, esse vídeo pode ser cancelado, porque estamos falando algo que vai contra a agenda progressista, né? Então aí, algo que vai contra o politicamente correto, né? Então esse politicamente correto ele vem cerceando a liberdade de expressão, né? Nós estamos falando algo que está dentro da palavra de Deus, mas que como vai contra a agenda progressista, então eles tiram isso do ar, né? Acabam privando a liberdade de expressão. Tem de haver também uma luta contra essa cultura do cancelamento, né? A cultura do cancelamento que tem por objetivo aí colocar a opinião pública, a opinião do povo, contra a opinião daquele líder, né? Objetivando ali cancelá-lo, ou seja, fazer com que as pessoas coloquem ele de lado, discriminá-lo, marginalizá-lo, né? Esse é o objetivo da cultura do cancelamento, né? Cancelar aquela pessoa, né? E aqui vale a gente dizer, meus irmãos, que o líder ele não pode de forma alguma hesitar ali, porque há pessoas, né, que não aprovam. Então, as pessoas não estão gostando do que eu estou colocando aqui, do que eu estou divulgando. Então, eu não vou mais divulgar. Vou divulgar aquilo que eles gostam, porque isso dá like, porque isso vai me dar um aplauso. Infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas fazendo isso. Eu não posto tal vídeo, porque esse vídeo não dá like, porque esse vídeo não dá comentário, porque esse vídeo não me dá público. Eu não faço esse tipo de pregação, porque nessa pregação as pessoas não gostam, não vão aplaudir, não vão elogiar, as pessoas não vão vir para a igreja, se não for, só vão vir se for para ouvir aquilo que lhes agrada. Infelizmente, existe esse tipo de líder. Infelizmente, existe esse tipo de liderança que fala o que agrada e não aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. O verdadeiro líder, então, de acordo com os moldes da palavra de Deus, ele deve falar a verdade bíblica. Ele nunca deve falar pensando naquilo que as pessoas, da forma como as pessoas vão reagir, buscando os aplausos, buscando likes. Um líder não pode agir dessa forma. E além disso, é possível aí a gente observar uma distorção na virilidade, né? De acordo com os padrões bíblicos, né? Que está relacionada aí com o papel de protetor, né? Nós falamos os papéis do homem: prover, proteger e também liderar. Então a virilidade ela está relacionada ao papel de protetor do homem, né? A virilidade que ela aí pode ser definida, né, vista como a capacidade que o homem tem de realizar o ato sexual, mas também é sinônimo de vigor físico e de força moral. Veja, não somente de vigor físico, mas também de força moral, né? Força física e moral. Vale a gente ressaltar isso daqui, né? E nós observamos aí vários conselhos bíblicos incentivando a virilidade masculina. Os irmãos anotem os versículos aí para fazer a leitura, né? Nossa aula já está aqui, o tempo já está correndo. Então os irmãos anotam aí e faz a leitura. O conselho de Davi para Salomão, em 1 Reis 2:2, né? Quando Davi disse para Salomão: seja homem. Seja homem. Né? Davi ali estava falando não somente homem para ter relações com a mulher, mas no conceito físico de proteger e moral. Ele iria lidar ali com a nação, ele tinha que proteger a sua nação agora. Ele tinha que ser homem. Davi sabia que aquele papel era um papel para um homem. Salomão não poderia agir como uma criança mais, como um menino, mas agora como um homem. Também o conselho de Moisés para Josué, né? Deuteronômio 31, 7 e 8. Josué agora iria ali tomar a terra prometida. Ele tinha que agir como um homem, tinha que ser valente, tinha que ser corajoso para poder tomar ali a terra.
Também o conselho de Deus para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 6. Então os irmãos façam aí o versículo para fazer a leitura. Deus diz ali para Josué, numa tradução livre, né? Aí, seja forte e corajoso, né? Ali ele fala para Josué ter ânimo, né? Então, pede para que Josué tenha ânimo, seja forte, seja corajoso, para que ele domine ali e possa conquistar ali a terra prometida. Também Paulo, falando aos Coríntios, 1 Coríntios 16 e 13, Paulo diz que os irmãos devem se portar varonilmente. O que significa? Se portar como homem, não como crianças, mas como homem. É isso que Paulo diz para os irmãos. E aí deve ser evitado os extremos, né? Tanto o machismo, né? O machismo que quer correlacionar a virilidade com truculência, ignorância, insensibilidade. Isso deve ser deixado de lado. Isso não é virilidade. E também aí deve tomar cuidado com o outro extremo, que é a relativização da masculinidade, né, através das teorias progressistas, onde o homem ele tem sido aí substituído, tem substituído a aparência viril, uma aparência máscula, por uma mais delicada, né, que chega a beirar a aparência feminina. Né? Então tem muito homem aí que você olha e que você tem que olhar direitinho para ver se realmente é homem ou se é mulher, porque estão fazendo aí, substituindo a aparência máscula viril por uma aparência feminina. Né? E a gente vê muito isso aí em filmes, em séries, toda uma agenda progressista, né, visando aí a desconstrução da masculinidade bíblica e da virilidade de acordo com os moldes bíblicos. Então a virilidade, meus irmãos, ela não está relacionada a um apetite sexual desenfreado, desordenado não, certo? Então, fulano de tal é muito viril. Muito viril significa que essa pessoa, então, está ali com apetite sexual desordenado, não. Ou que é uma pessoa que desrespeita as mulheres. É um truculento. Não, isso não é viril, não, certo? Então, a virilidade bíblica, ela é uma demonstração de coragem, é uma demonstração de firmeza de caráter e também uma demonstração de uma conduta ilibada, né? Está relacionado tanto com a questão física, de força física para proteger, como também de firmeza moral e espiritual para proteção ali dos valores e também do espiritual. E aqui no tópico 3, o autor ele traz Boaz, né, como um símbolo de masculinidade, né? Então ele mostra aqui Boaz como um modelo de generosidade, e aqui os irmãos podem ver, né, ele traz aqui no texto mostrando que Boaz, e a gente sabe toda da história, né, ali que Noemi, ela tinha o seu esposo faleceu, seus filhos se casaram com estrangeiras, e ali os seus filhos também faleceram. Ela voltou para a sua terra com a sua sonora, que era Ruth. Ruth vai trabalhar para poder sustentar elas duas, e ali Ruth vai trabalhar no campo de Boaz. E aqui ele diz algumas coisas a respeito de Boaz, né? O autor coloca aqui que Boaz a tratou com generosidade, e aí os irmãos têm aqui o versículo, os versículos texto, né? Os versículos prova na lição, certo? Os irmãos conferem aí. Está em Ruth, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Boaz tratou ela com generosidade. Ele se dirigiu a Ruth com ternura. Então, Ruth 2,8 também vai mostrar isso. A protegeu para não ser molestada. Ruth 2,9. Ele a alimentou. Ruth 2,14. E também ordenou que ela fosse favorecida ali na colheita, né? Que está no capítulo 2, versículos 15 e 16. Né? Os irmãos fazem aí a leitura para acompanhar, mostrando a benevolência, a benignidade, a generosidade de Boaz para com Ruth. Isso é uma característica masculina. Isso é algo que faz parte da característica masculina. O homem, ele quer proteger a mulher, ele quer prover ali para a mulher. Mas veja que, né, apesar de Boaz ele ter demonstrado essa característica, né, aí, de generosidade para com Ruth, de compaixão, ele ainda não poderia tomá-la ali, né? Mas Boaz ele demonstrou ali um padrão
de virilidade. Nós vemos ali em Ruth, no capítulo 2, versículo 1, Boaz como um homem valente e poderoso, né? E nós vemos no capítulo 3 e versículo 8 também de Ruth, que Ruth ela foi ali para os pés de Boaz, né? Ela soube que ele era o remidor, ela foi para os pés dele, ali quando ele estava dormindo, e quando Boaz percebeu que ela estava aos seus pés, ali Boaz mostra o padrão de virilidade de acordo com os padrões bíblicos. Porque ali, para esses homens, entre aspas, de hoje em dia, o que é que alguns diriam? Tinha que pegar a Ruth ali e partir para cima dela. Esse era o pensamento de alguns homens hoje em dia. Mas Boaz ali não. Boaz ali ele subjugou os seus instintos sexuais e não tocou em Ruth. Porque ele sabia que aquilo ali não era atitude correta. Então a virilidade ela não está relacionada ao apetite sexual desenfreado. De toda mulher que vê, deu bobeira, pronto. De forma alguma. Isso não é ser homem. Isso não é ser homem. Não está relacionado a desrespeitar as mulheres. Toda mulher que vê quer ter aquela mulher, possuir aquela mulher. De forma alguma, isso não é ser homem. A virilidade ela está relacionada com o vigor físico, mas também com a moral, com o lado espiritual. Isso é ser homem de verdade. Isso é ser viril de verdade. E Boaz ali foi um homem de verdade, respeitando ali a Ruth, controlando seus instintos sexuais. Porque, veja, numa situação dessa não é fácil. Ele é homem. Ele tem os seus desejos, ele queria possuir aquela mulher, ele queria ter ela. Não é que ele não gostasse de Ruth, mas ele sabia que aquilo não era a atitude correta. Então ali ele controlou os seus instintos sexuais e não tocou ali em Ruth. E aí ele é também um modelo, um exemplo de responsabilidade. Porque Boaz estava ciente de que havia ali um parente mais próximo que ele para fazer a remissão ali de Noemi. E aí, né, tá lá em Ruth 3, 12 e 13, ele movido pelo senso de responsabilidade, de liderança e de honra, levou esse caso até os anciãos da cidade, Ruth capítulo 4, versículos 1 e 2, e ali explicou, né, que as terras que estavam à venda e aquele que comprasse deveria se casar com Ruth. Ruth capítulo 4, versículos 4 e 5. E aquele parente que tinha a primazia, né, que tinha o direito ali inicial, ele autoriza Boaz a comprar as terras e se casar com Ruth. Diz, não, se é para se casar com ela, eu prefiro não me casar, porque eu tenho medo também de perder aqui, de complicar a minha parte, a minha herança, né? E ali ele decide não se casar e passa esse direito a Boaz, né? Ruth, no capítulo 4, versículos 6, 9 e 10, a gente vê isso. E Boaz ali, ele toma a propriedade, adquire aquela propriedade, toma Ruth por mulher e se torna ali o provedor e o protetor daquela família, né? Ruth 4, 13 ao 16. Os irmãos acompanham aí os versículos, né? Para poder conferir. Então Boaz, ele é um símbolo de masculinidade bíblica, né? Tanto na função de marido, de pai, como de um líder exemplar, né? Então essa é a lição de hoje, meus irmãos. A conclusão, o autor ele diz o seguinte: Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Gênesis 1, 27. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Gênesis 2, 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão de papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Foi algo que Deus estabeleceu. Na próxima lição estaremos estudando a desconstrução da feminilidade bíblica, que é a lição voltada para as mulheres, para as irmãs. Então, meus irmãos, eu acredito que
seus irmãos ficaram até aqui conosco, têm gostado desse vídeo, peço que curta esse vídeo, compartilhe também aí com seus irmãos da igreja, com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam crescer também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não se esqueça, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.